Olá pessoal, eu sou o professor Vassal, vou trabalhar com vocês na sua preparação para o Enem. Nós vamos falar um pouquinho da parte de Química da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do átomo e os modelos atômicos. Acompanhe aqui essa imagem. A estrutura do átomo. O átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons. O átomo tem um núcleo muito pequeno e girando em volta desse núcleo, numa região que a gente chama de eletrosfera, a gente tem os elétrons. O núcleo do átomo é muito pequenininho e dentro desse núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. E girando em volta do núcleo com carga elétrica negativa, a gente tem os elétrons. O átomo é eletricamente neutro. O que significa isso? Significa que o número de prótons, que é o número de cargas positivas, é igual ao número de elétrons, que é o número de cargas negativas. Então o átomo ele é composto por prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. Acompanhe com a gente essa imagem. Na representação do sódio, o sódio tem 11 prótons e 23 de massa. Acompanhe o cursor. 11 prótons e massa 23. O número de prótons geralmente fica na parte de baixo da representação, mas não é uma regra. O número menor é sempre o número de prótons e o número maior é o número de massa. Quando você tem o número de massa e o número de prótons, você pode descobrir o número de nêutrons. Como é que a gente faz isso? A massa de um átomo é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, quando eu quero descobrir o número de nêutrons de um átomo, basta aplicar a regrinha que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. De acordo com a nossa imagem, que a gente viu anteriormente, A igual a Z mais N. Então, se eu tiver o sódio, que tem número atômico 11 e massa 23, e se eu quiser descobrir o número de nêutrons que esse átomo tem, basta fazer a substituição na fórmula. A é igual a 23, Z é igual a 11, passando o 11 para o outro lado da igualdade, inverte a operação. E eu tenho que o número de nêutrons é igual a 23 menos 11, conforme o desenho demonstrado na tela anterior. N igual a 12. Vamos fazer uma retrospectiva? Nós aprendemos o seguinte: o átomo é muito pequeno. Ele tem um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo é formado por prótons e nêutrons e a eletrosfera pelos elétrons. Os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. E a soma dos prótons e nêutrons é igual à massa. Um destaque especial, pessoal. O átomo neutro. O que é um átomo neutro? É aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Daí o nome, átomo neutro. E se o átomo perder ou ganhar elétrons? Como é que ele vai ficar? Preste atenção na próxima tela. A próxima tela mostra para você um íon. O que é um íon? Um átomo que ganha ou perde elétrons. Então, quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele se torna um íon. Acompanhando aí o desenho, nós temos dois exemplos aqui. O exemplo do sódio tem número atômico 11, que significa que ele tem 11 prótons. Lembra bem, o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Quando o sódio perde um elétron, ele passa a não ter mais o mesmo número de prótons e elétrons. E aí ele vira um cátion. Então o que é um cátion? O cátion é quando um elemento perde elétrons. Acompanhando de novo aqui no nosso desenho. O cátion sódio, Na+1, apresenta então 11 prótons, mas por ter perdido um elétron, ele só tem 10 elétrons.
Então você concorda que ele tem mais prótons que elétrons? Por isso, ele tem esse sinalzinho de mais em cima. O sódio tem número atômico 11 e é mais 1, porque ele tem uma carga positiva a mais do que as cargas negativas. Agora, no mesmo desenho, vamos dar o exemplo aí do flúor. O flúor tem número atômico 9. O que era mesmo o número atômico? Número de prótons. Quando ele ganha um elétron? Quando ele ganha um elétron, ele vira um ânion, que é um cara que tem carga elétrica negativa. Então ele ganha um elétron, o elétron é negativo. O que vai acontecer com o ânion flúor? Ele vai apresentar 9 prótons, 9 cargas positivas, e 10 elétrons, 10 cargas negativas. Daí, ele ser negativo, porque ele tem uma carga negativa a mais do que as cargas positivas. Então, amiguinho, olha aqui. Entendeu o que é um íon? Íon é quando o átomo perde ou ganha elétrons. Quando o átomo perde ou ganha elétrons, ele vira um íon. E esse íon pode ser positivo ou negativo. O íon positivo a gente chama de cátion e o íon negativo a gente chama de ânion. Fácil, né? Então acompanhe o próximo desenho. O próximo desenho, que está aí na tela, é uma musiquinha. Uma musiquinha para ajudar você a guardar tudo isso que nós falamos até agora. Então nós falamos da estrutura do átomo, assunto muito importante. E a musiquinha é uma paródia. Eu vou cantar aqui um pedacinho da musiquinha que vai ajudar você a lembrar de tudo isso que nós falamos. E depois nós vamos fazer alguns exercícios de fixação. Então acompanha comigo a musiquinha aqui na tela. Musiquinha é um pagode. Você que gosta de pagode vai ficar feliz a beça cantando aí a musiquinha. E ela começa assim. O átomo é dividido em eletrosfera e um pequeno núcleo. A massa é a soma de prótons e nêutrons, o elétron não uso. Mas se ganha elétron ou perde elétron, se forma um íon, que é cátion ou ânion. Um mais, outro menos, não é, Romaninho. E agora eu estudo tanto e o tempo não passa. Eu tô decorando Z mais N é a massa. Eu vou chegar na prova e vou dizer, pode esquecer. A vaga é minha, ache outra pra você, laiá, laiá. Eu vou chegar na prova e vou dizer, pode esquecer. A vaga é minha, ache outra pra você. É isso aí. Entendeu? A musiquinha vai ajudar você a lembrar de tudo isso que nós falamos. Tudo bem? Então, vamos tentar aí aplicar os nossos conhecimentos no primeiro exercício. Acompanhe aí na tela. O exercício 1. Exercício onde o examinador pergunta o seguinte: quantos prótons há na espécie química Ni 6028 mais 2? Amiguinho, isso é uma pegadinha. Não sei se você vai perceber aí, mas nós falamos alguma coisa em perder prótons? Não, nós falamos de perder ou ganhar elétrons. Então tem duas pegadinhas nesse exercício aí. Primeiro, o aluno deve estar olhando aí para a representação do níquel e deve estar perguntando assim, ora, e esse 60 aí? 60 é o número atômico? 28 é o número de massa? Não, pessoal, nada disso. É uma pegadinha. Por quê? Na representação, o menor número é o número atômico. Então 28, mesmo estando em cima, na representação do níquel, é o número atômico do níquel. E 60, mesmo estando embaixo, é o número de massa dele. Então, quantos prótons tem no níquel 2860? Ora, se o número atômico do níquel é 28, ele apresenta 28 prótons. O número atômico, pessoal, é o número de prótons que tem. Viu a pegadinha? Esse mais 2 significa que ele perdeu 2 elétrons. Pessoal, átomo não perde próton. Perder próton é fissão ou fusão nuclear. Nós estamos falando de perder ou ganhar elétrons. Por isso uma pegadinha. E a resposta aí, clara, o número atômico
do níquel é 28, portanto, o número de prótons do níquel é 28. Fácil. Então, fique esperto aí para não cair na pegadinha do examinador, certo? Belezinha? Podemos ir para o próximo exercício? Acompanhe aqui na tela. O exercício 2, um exercício um pouco mais trabalhoso e exige mais um conceitozinho para a gente encerrar essa primeira aula de atomística. É o conceito de isótopos, isótonos e isóbaros. Uma coincidência numérica. Então, o que é um isótopo, amiguinho? Presta atenção aqui em mim. Isótopo é quando eu tenho dois ou mais átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, isótopo é quando eu tenho dois átomos e esses átomos apresentam o mesmo número atômico. Como geralmente o número atômico fica embaixo, isótopos são aqueles átomos que têm o mesmo número de baixo. Cuidado, hein? Cuidado com as pegadinhas do examinador. Lembra no exercício anterior, onde o examinador de propósito colocou o número atômico em cima. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico. Belezinha? Mesmo número de prótons. Não podemos esquecer, hein? E o que é um isótono? Isótono é quando eu tenho dois ou mais átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Este, pessoal, é um pouquinho mais difícil de enxergar. Porque na representação, a gente mostra o número atômico, que é o número de prótons, e o número de massa. A gente não mostra o número de nêutrons. Para o aluno descobrir se dois ou mais átomos são isótonos, ele vai ter que fazer a continha do A igual a Z mais N. Lembrou? A gente viu agora há pouco. E o que são isóbaros? Isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa. Esse fácil, porque geralmente a massa fica na parte de cima da representação. Então eu tenho dois átomos isóbaros quando eles têm o mesmo número de massa. Pessoal, isótopos é muito importante, porque quando dois átomos são isótopos, existe uma consequência. Qual é a consequência de dois átomos serem isótopos? Pertencerem obrigatoriamente ao mesmo elemento químico. Então, quando dois átomos são isótopos, eles pertencem obrigatoriamente ao mesmo elemento. E aí, pode acontecer de aparecer aí na sua prova algumas pegadinhas. O que seria uma pegadinha? É o examinador virar para você e falar assim: amiguinho, o átomo de ferro que está presente na sua hemoglobina é o mesmo átomo de ferro que está presente no vergalhão da construção civil? É, porque eles têm o mesmo número atômico e átomos que têm o mesmo número atômico pertencem obrigatoriamente ao mesmo elemento químico. Não vai esquecer, hein? Vamos lá para a resolução do exercício. Seguindo aqui a telinha, você vai verificar o seguinte: o enunciado do exercício, o examinador fala que o átomo A apresenta número de massa 7x mais 10 e que o átomo B, que apresenta número atômico 3x mais 4, são isótopos. O que era mesmo isótopo? Mesmo número atômico. Ih, professor, espera um pouquinho. Então quer dizer que o átomo A também tem número atômico 3x mais 4? Exatamente, o átomo A também tem número atômico 3x mais 4. E ele diz que o átomo A tem 66 nêutrons. A pergunta do cara é a seguinte: qual o número de prótons e elétrons dos dois átomos? Amiguinho, volte aqui para mim. O átomo A tem massa 7x mais 10. E ele tem número atômico 3x mais 4. Eles são isótopos. Eles têm o mesmo número atômico. Então você tem um número de massa do átomo, você tem um número de prótons do átomo e você tem um número de nêutrons do átomo. Ora, basta jogar lá naquela formulinha. Como é que era a formulinha mesmo? A é igual a Z mais N. Se você substituir o valor, você vai cair numa equaçãozinha do primeiro grau. Acompanhe aqui a resolução. Então, aqui na figura, está vendo aí que o átomo A e B apresentam o mesmo número atômico, mesmo Z. E a gente falou agora há pouco que a massa é igual a prótons mais nêutrons. Amiguinho, a massa não é 7x mais 10?
Sim. O número atômico não é 3x mais 4? Sim. O número de nêutrons não foi dado pelo próprio exercício? Sim. Então, se você substituir, você vai chegar à seguinte equação. 7x mais 10 é igual a 3x mais 4 mais 66. Passando o x para o outro lado da igualdade, inverte a operação. O x que estava somando vai passar para o outro lado subtraindo. E você vai ter que 7x menos 3 é igual a 66 mais 4 menos o 10, porque ele também passou para o outro lado da igualdade e inverteu a operação. Ficou negativo. Fazendo a continha, você vai chegar ao seguinte resultado. 4x é igual a 60. Poxa, então, x é igual a 15? Exatamente. Se você, amiguinho, tem o valor do x, então você tem tudo. O número atômico do átomo não é 3x mais 4? Então, o número atômico dele vai ser 3 vezes o valor do x, que nós descobrimos na equação, que é 15, mais 4. O número atômico dele vai ser quanto? 49. A pergunta do exercício não era qual o número de prótons e qual é o número de elétrons dos dois átomos? Então volta aqui para mim. Amiguinho, se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Se eles não são íons, o número de prótons dos dois átomos é igual ao número de elétrons dos dois átomos. Então 49 é a resposta correta para os dois átomos. Tanto o átomo A quanto o átomo B apresentam o número atômico 49 e, consequentemente, tem 49 elétrons. Tudo bem? Para encerrar nossa aulinha, nós vamos deixar aqui para você um comentário muito interessante. O elétron, pessoal, tem uma massa muito pequena. Praticamente desprezível. Para você ter uma ideia de valores, eu precisaria juntar aproximadamente 1840 elétrons para ter a mesma massa que um único próton. Então, na hora de fazer a conta da massa dos átomos, a gente despreza a massa do elétron. Não é que o elétron não tenha massa, hein? O elétron tem massa, mas a massa do elétron é muito pequenininha. Belezinha? Estude bastante, revise os conteúdos e até a próxima aula.